Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. E na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. E a gente aproveita e reforça o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices. E a gente tá lá no YouTube também, o nosso canal Esportices Blogcast. Lembrando que também estamos nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá te esperando, hein? Bom, torcida rubro-negra, começando mais um Rádio Esportices 18, e hoje a gente vai analisar aí os jogos da semana pelo Brasileirão. Vamos também falar bastante da chegada aí do TN30, Thiago Neves chegando aí para reforçar o Leão. E também vamos falar sobre a participação da mulher na vida política do clube e também, né, pegando o gancho aí da polêmica envolvendo o lançamento da camisa 3 do Leão e a falta, né, do uniforme feminino na estreia. Deu muita polêmica e a gente vai tocar nesse assunto. Então, vamos embora porque a gente vai começar a nossa tabelinha que hoje tem surpresa. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedora ligado aqui no Rádio Esportices, começando aqui mais uma tabelinha rubro-negra. Aliás, não, hoje não é uma tabelinha, hoje é uma triangulação. É, uma triangulação de primeira qualidade. Hoje o Rádio Esportices recebe aqui com muito carinho nossa repórter dos pré-jogos do Esportices Blogcast, Raquel Melo. Raquel, seja bem-vinda. Saudações rubro-negras para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente aí. É uma honra, um prazer estar participando aqui do Blogcast aí do Esportices. Fazendo a estreia hoje aqui, né, Cal? Exato, fazendo a estreia. Pois é. E para completar a triangulação, o nosso comentarista Arthur Lima, direto de Brasília. E aí, Arthur, beleza? Fala, Gustavo. Fala, Raquel. Fala, ouvinte. Pô, tudo beleza, né? 6 pontos. Não tem como estar melhor, né? Aí, enfim, vamos tocar essa bola. Vamos tocar. Hoje não é uma tabelinha, como eu disse, né? Uma triangulação. Então hoje vai ser só toque de primeira qualidade. Pois é, galera. O esporte vem aí de uma ótima sequência, né? 2 jogos aí na Ilha do Retiro. 2 vitórias fundamentais aí para os nossos objetivos. O esporte que vem aí 2 resultados super importantes. E a gente vai agora analisar esses jogos aí, né? Para começar então, falando daquela vitória construída lá no domingo, né? Pela 11ª rodada do Brasileirão contra o Fluminense. Uma vitória magrinha de 1-0, né? Com um gol de pênalti do Hernani Brocador. Mas uma vitória construída, uma vitória que teve, vamos dizer assim, 2 tempos. Um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo nem tanto, né? Ô Raquel, você sofreu muito com esse jogo contra o Fluminense do domingo passado? Nossa, com certeza. Eu acho que quem sobreviveu aí tá bem do coração, porque haja coração para passar por aquele teste ali para cardíacos, porque, sinceramente, o domínio do Fluminense foi, assim, inquestionável, né? Uhum. A gente viu um domínio que fora do comum até por jogar em casa, então a gente chega estranhou, né, também a forma que foi jogado, sendo que assim, foi também um esquema tático utilizado, né, pelo nosso professor aí, que deu certo. Claro que teve o risco, né, a gente correu o risco,
mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu os 3 pontos, que é o fundamental pra gente. Jogue feio ou jogue bonito, mas o importante é pontuar, não é mesmo? Então, o Fluminense, assim, até chegar a uma marca, foi uma marca bem interessante, assim, do domínio, a gente ficou até impressionado da posse de bola, assim, né, do Fluminense, que foi altíssima, né? Não, e assim, como é curioso, né? Como a postura do Sport variou, né? Porque assim, o Fluminense teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi muito mais tranquilo. Porque no primeiro tempo o Sport estava com o que tinha de melhor e estava muito melhor postado. Quando a gente vem para o segundo tempo, e aí Jair muda, faz as substituições dele, né? O time decai assim, de um jeito. É como você falou, Raquel, quem tava com o coração ruim ficou. Porque assim, o tempo todo o Fluminense chegou. Caiu demais o nível, muito. Pois é, o tempo todo o Fluminense chegou no segundo tempo, a bola tava cruzando o tempo todo a área da gente, e a gente conseguiu se segurar ali às duras penas, né? Assim, até participei da live do nosso amigo Monte, lá no canal dele, no Monte Sport Show. Um abraço pra ele. Abraço lá, Monte. E quando eu comecei a live, eu disse que eu tava exausto. Porque eu joguei junto com a zaga lá naquele segundo tempo contra o Fluminense no domingo, dia 20 de setembro, né? Então, nossa, sobrevivemos, né? Tá todo mundo com o coração em dia aqui. Certamente. Parece que a gente jogou junto com eles. E só para corroborar um pouquinho o dado que vocês falaram aí, tanto de posse de bola, a posse de bola do Fluminense no segundo tempo foi de 74%. Contra 26% do Sport. O Fluminense finalizou 17 vezes ao gol no segundo tempo do Sport. Sendo que foram 4 finalizações no gol, 8 para fora. Né? E 5 chutes foram travados. No geral, somando tudo, a posse de bola do Fluminense foi de 74%. O Sport só teve 26% de posse. Quer dizer, foi um jogo completamente dominado territorialmente pelo Fluminense. Com certeza. Mas mesmo assim... Agora é aquela história, né? Muita posse de bola no primeiro tempo e muita no segundo. Agora, jogos completamente distintos, né? Jair, inclusive, ficou bem chateado no pós-jogo, né? Bastante. Na coletiva dele, porque meio que se defendendo, né? Ele continuou se defendendo ali na coletiva. Pois é. E que sai, né, dessa vitória conseguida a duras penas, né, contra o Fluminense. E a gente vem aí para esse jogo, né, na última quarta-feira, né, dia 23, contra o Corinthians, né, na Ilha do Retiro. Mais um jogo em casa. A nossa posse de bola dessa vez não foi esse massacre, né, territorial como foi na partida do domingo, mas nós voltamos a apresentar alguns problemas também que apresentamos na partida contra o Fluminense. Ô Arthur, a gente viu nesse jogo contra o Corinthians uma escalação completamente diferente do que a gente tinha visto na Era Jair, né? Uma escalação inédita e uma postura inédita também, né? A gente entrou, acho que com o que a gente tem de melhor tecnicamente. Do meio para frente, para trás, a gente jogou apenas com Sanda no lugar de Juba. Foi a substituição na linha de trás. Mas do meio para frente, jogamos apenas com 2 volantes. Foi o Marcão e o Ricardinho. Uma linha... Quando a gente estava com a bola, a gente tinha uma linha de 3 meias, com o Jonathan Gomes uma hora mais pela direita e outra hora mais pela esquerda, e o Mugni, que invertia com ele, com o Thiago Neves encostando mais no nosso atacante Hernando Brocador mais à frente. Aliás, Thiago Neves que vai ser assunto daqui a pouco. Pois nessa estreia dele é importante destacar mesmo, até porque foi uma grande contratação aí, né? A gente já fala disso. Mas aí com a bola durante o jogo, no primeiro tempo, a gente experimentava com a bola esse 4-2-3-1, sem a bola a gente se defendia num 4-4-1-1. O Thiago Neves ele não ficava exatamente na linha de Hernando, ficava um pouco mais atrás, fazendo aquela sombra ali. E o Mugni e o Jonathan Gomes eles recuavam para a linha de Marcão e Ricardinho. Isso. Então acho que foi um primeiro tempo diferente aí, né? Foi um jogo de experimentações, né, Raquel? Não sei se você destaca aí, tem algo a acrescentar aí a respeito desse primeiro tempo. Então, nesse primeiro tempo, né, do Sport, o que eu tenho que acrescentar em relação à posse de bola, né, que mudou aí do último jogo, a posse de bola do Sport e também a forma de jogar no primeiro tempo, né, que aquele toque de bola, né,
mas pensando mesmo na forma de tocar e de fluir o time, de visualização, né, de jogada. Então fez com que a gente tivesse uma posse de bola muito melhor no primeiro tempo, né? E interessante também a gente levantar o acerto, né, de passe do Sport, que chegou à marca de 91% de acerto de passe no primeiro tempo. Então é algo interessante, algo que eu acredito muito que Jair também deve ter chamado a atenção, né, do elenco para também tocar, não ser afobado, né, com a bola. Então isso meio que também é reflexo também de resultados positivos que a gente vem tendo. Então o time está um pouco mais tranquilo, o elenco, né? Então isso é interessante também, né? A gente ter essa qualidade em relação a acertos de passes. Já que Kel falou aí na questão do acerto de passe, chamou muita atenção realmente esse número, 91% de acerto de passe é muito grande. Só que no segundo tempo, esse acerto de passe ele não se repetiu. O acerto de passe do Sport nesse jogo no segundo tempo, eu tenho os números aqui do SofaScore, no segundo tempo a gente só acertou 67% dos passes, né? Esse nível de acerto de passe do Sport caiu. E muito isso também, a posse de bola também caiu. A gente só teve 34% de posse de bola no segundo tempo. O Corinthians teve 66% e finalizou 8 vezes contra o gol do Sport. Eu senti que no segundo tempo a gente repetiu os mesmos problemas que a gente teve contra o Fluminense. Uma queda na marcação, uma queda de qualidade, né, da marcação, uma queda também de qualidade ofensiva. E Arthur falou das substituições contra o Fluminense. Contra o Corinthians eu acho que essas substituições também não surtiram tanto efeito assim. E isso permitiu ao Corinthians ser mais agressivo. Só que não foi aquele massacre, né? Aquele bombardeio que a gente viu contra o Fluminense. O Sport conseguiu segurar melhor, né? Conseguiu sustentar melhor. Agora, ofensivamente é aquele problema, né? É o problema que a gente tem. A gente, infelizmente, não tem um poder ofensivo, né, que assuste o adversário, né? Tanto é que o nosso artilheiro é um zagueiro, né? Nosso artilheiro chega no segundo tempo de descansa, né? Pois é. Ô Arthur, e essa parte das substituições? A mesma coisa contra o Fluminense repetiu hoje, né? Sim, são jogos muito parecidos, né? São 2 jogos que a gente ganha com gols de pênalti. São 2 jogos, os 2 primeiros jogos, e os 2 únicos, inclusive, que a gente ganha sem tomar gol. Sim. São 2 jogos que a gente tem uma queda muito abrupta no segundo tempo. Bastante. Em relação ao primeiro, né? E, de novo, em decorrência também de substituições, mas não porque Jair escolheu errado. Eu acho que se deve mais à falta de qualidade, né? Veja, a gente entrou no primeiro tempo com Brocador na frente, foi substituído por Rogério. Eu acho que fica um pelo outro ali. Não tem muita diferença. Não tem. Mas aí entraram Serrato no lugar de... Eu acho que o Serrato entrou no lugar de Thiago Neves. Não, foi no lugar de Gomes, né? Bruninho entrou no lugar de Thiago Neves e Juba entrou no lugar de Sander. Eu acho que foi o único ganho técnico que a gente teve. Só. Mas veja, tirar Jonathan Gomes para botar Marcos Serrato e tirar Thiago Neves para botar Bruninho, me parece óbvio que o time vai cair, né? E caiu. Então, assim, é muito da falta de opção também que o treinador tem para poder manter essa qualidade, manter um padrão de qualidade mais alto no primeiro e no segundo tempo. Né? Já tá claro que se a gente for precisar de banco nessa Série A gente vai sofrer, viu? Exato. E uma das nossas necessidades era volante, né? Em relação a Marcos Serrato aí. Então, pode ser que a gente melhore, né? Tenha outra opção. Foi o primeiro jogo dele, né? Não vamos também avaliar muito, né? Não tem como avaliar, mas de qualquer forma tem que contratar, porque senão complica. É verdade. Mas vamos lá, gente. Vamos começar então falando agora dos destaques. Vamos falar dos destaques aí individuais da partida de hoje contra o Corinthians. Destaques individuais. Vamos lá, gente. Quem vocês destacam? Raquel, qual foi o teu destaque do jogo hoje? Com certeza, Maidana. Maidana, ele vem numa crescente, assim, com o Jair. Ele tá conseguindo impor o jogo dele, até na zaga mesmo, e até como o nosso artilheiro aí, nosso zagueiro artilheiro. 4 gols na Série A já. 4 gols. Exatamente. Então, ele
ele realmente está jogando fino aí. E você, Arthur? Destaca quem? Eu destaco o Mugni. Eu acho que o argentino cresceu muito com a chegada de Jair Ventura. Cresceu bastante. Ele tem mostrado muita inteligência tática, ele tem mostrado muita capacidade na composição que eu não esperava. Eu achava ele um jogador meio fraco, até fisicamente. Sim. E desde a chegada do professor Jair Ventura, ele tem atuado como um meio-campista. Ele não joga nem como meia, nem como ponta, nem como volante, não. Ele de fato, ele tem jogado naquela faixa ali, mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, na verdade. Hoje ele começou pela esquerda e depois foi para a direita. Mas ele tem ocupado aquela faixa entre uma intermediária e outra, né? Que é a faixa de campo que os meio-campistas modernos hoje jogam. Sim. Então ele teve uma boa finalização que Cássio defendeu. E eu acho que merece assim, um destaque, não só por hoje, mas pelo conjunto da obra dele, né? Pela crescente que ele vem mostrando. Então eu destaco o Mugni. Eu vou destacar um jogador que eu já critiquei muito, que por mim não teria nem sequer continuado no elenco do Sport depois da Série B, mas ficou, né? Que foi Marcão. Acreditem vocês, hoje eu achei Marcão um dos melhores em campo. Se não fosse a partida de Maidana, que pra mim também foi o melhor em campo, eu daria o Motorrádio hoje pra Marcão. Jogou muito bem hoje. Dê a série do que é de César, né? Pois é, quando é pra criticar, a gente critica, mas quando é pra elogiar aqui, a gente elogia sem problema nenhum. E Marcão... Eu queria fazer um parênteses aí, porque eu tenho notado que a torcida do Sport tem uma grande ressalva com o Marcão, né? Acho muito pela Série B que ele fez, né? Sim. Não foi tão bem na Série B. Mas na Série A, ele fez uma boa dupla com o Jair. Não sei se vocês lembram. Foi muito bem, ele jogou muito. E assim, eu acho ele melhor em termos de presença defensiva ali do que o próprio Ronaldo. Embora o Ronaldo seja o titular, o Ronaldo vem melhor. Mas eu acho que ele assim, eu sempre o vi como um jogador útil. Que num coletivo equilibrado pode contribuir. Assim. Eu acho que ele foi bem também mesmo. E ele pode ter também a titularidade, né? Quem sabe? Então ele tá buscando o lugar dele. Foi o segundo mais votado, inclusive, na enquete do Twitter do Esportistas como melhor em campo. Só perdeu pro Maidana. E agora, os piores em campo. Arthur, vou começar com você. Eu vou destacar um jogador, primeiro com dor no coração, porque é um jogador que eu gosto muito. Desde a primeira passagem dele, assim, eu sempre achei um jogador que chegava muito bem à frente, que defende bem também. E acho que ele está muito melhor do que na primeira passagem dele. Acho que ele está mais maduro, acho que ele tem exercido uma liderança positiva. O que eu vou destacar negativamente é Patrick, mas assim, salientando, o Sport foi bem homogêneo. Não teve um jogador muito pior, assim, eu não visualizo assim. Vou destacar Patrick porque eu acho que ele teve uns erros técnicos, principalmente no final da partida, que me incomodaram, sabe? Sim. Não sei se por cansaço ou desconcentração, ele perdeu umas 3 posses de bolas assim, complexas, assim, sabe? No campo defensivo, porque tocou errado, assim, e terminou armando uns contra-ataques pro Corinthians. Também não teve uma presença. Acredito muito nessa hipótese aí, né? Já é um jogador mais experiente. Então, assim, muito por esses erros técnicos aí, eu destaco o Patrick, mas não o faço assim com a ressalva de que eu gosto muito do jogador. E você, Raquel? Sim. Quem foi o pior em campo hoje pra você? Eu vou nessa linha de raciocínio de Arthur. Eu acho que o elenco foi bem, assim, não teve um que realmente foi um vilão, digamos assim. Mas Sander, eu posso colocar aí como um dos piores, assim, né, digamos, porque ele cometeu, né, aquela falta ali, aquele carrinho infantil, digamos assim, porque não precisava. Quase foi expulso. Exatamente. E também aquele lance, né, o que vocês acham? Foi pênalti ou não? Eu fiquei bem na dúvida naquele lance. Eu acho que se o árbitro... foi o Wilton Pereira Sampaio, né, capitão, não foi hoje? Foi? Isso. Eu acho que se o Wilton Pereira Sampaio tivesse marcado aquele pênalti, não teria sido uma marcação muito escandalosa, não. Foi um lance... E se tivesse expulsado no carrinho, também não tinha sido nada absurdo também, não. Embora o Danilo Avelar, logo no começo do jogo, poderia também tranquilamente ter sido expulso também. Bem lembrado, ali foi uma falha grave não ter sido expulso. Inclusive o VAR entra em ação, mas não pediu a expulsão. Não sei porque que o VAR chamou naquela hora. Achei que até o VAR ia pedir pro árbitro expulsar, mas não pediu para expulsar. Então,
Foi uma arbitragem meio polêmica, meio complicada, mas... o meu destaque negativo vai para Hernani Brocador, de novo, né? É incrível, Hernani Brocador é aquela coisa. Eu chamei ele no jogo contra o Fluminense, eu botei que ele é o atacante cemitério. A bola cai no pé dele, morre. É incrível como o Hernani Brocador não dá sequência a uma jogada, não colabora, não ajuda, né? Embora hoje eu até achei que ele jogou um pouco melhor do que contra o Fluminense, um pouquinho, coisa assim de 5% melhor do que jogou contra o Fluminense. Mas Hernani Brocador mais uma vez é o meu destaque negativo. Eu juro que eu quero um dia elogiar Hernani nesse Campeonato Brasileiro, mas tá difícil. Rádio Esportices, o podcast que dá voz e vez à torcida. Nas melhores plataformas. Bom, gente, mas agora vamos falar de quem roubou a cena essa semana, né? Quem foi o grande destaque aí das redes sociais, do Globo Esporte, né? De tudo que é imprensa, que foi o Thiago Neves, né? Essa contratação aí que agitou a torcida na semana passada, né? Que foi contratado aí na quinta-feira, dia 16 de setembro. Chegou causando um furor. Uma contratação até certamente inesperada, né? Porque não se falava do nome dele aqui. E chegou, agitou a torcida. A torcida estava realmente... Fazia muito tempo que a torcida do Sport não vamos dizer assim, não ficava empolgada com uma contratação, né, midiática, pô. Acho que desde a volta de Diego Souza ali, né? E o Thiago hoje fez a sua estreia contra o Corinthians. Mas acho que é bom a gente, antes da gente falar da estreia dele, a gente recordar um pouquinho de como foi esse processo de contratação. Ô Raquel, como é que você viu essa contratação, esse zum da torcida, essa greia que rolou aí nas redes sociais, né? Pessoal da torcida rival aí passando recibo a roda, né? Eu acho assim que é super válido, né? E tava faltando realmente, né? Fazia tempo que a gente não via, como você mesmo falou, né, Gusto? Então, dá um ânimo a mais, né? Dá um certo tipo de fôlego também e esperanças, né? De que um jogador do porte de Thiago Neves possa ser que resolva nossos problemas. Claro que temos também outras limitações, mas de qualquer forma é um cara experiente. O que eu acho, assim, em relação a ele, que eu gostei, na verdade, da contratação, mas só que tem dois viés, né? Tem um lado, assim, positivo e negativo da contratação dele, né? Diga lá. Que o lado positivo é por ele jogar bola, ele realmente é um jogador que tem um currículo aí extenso e bom, né? Mas uma parte negativa, né? O viés negativo é essa parte dele de ser polêmico, né? Tanto no extra-campo como também dentro de campo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. A gente teve alguns problemas, ainda tem, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Para aumentar ainda mais os problemas do esporte. Mas, num todo, eu acho que vale o risco, né? Valeu o risco de se contratar um jogador como ele. E a gente só tem aí a torcer e esperar que neve bastante aqui em Recife. Vai nevar. Você falou do risco, Raquel, eu me lembrei muito do que eu falei no vídeo para os Esportices, né, que a gente publicou no Twitter quando da contratação dele. Porque quando você falou em Thiago Neves, a minha grande preocupação foi, será que o Sport tem bala na agulha para pagar Thiago Neves? Tem isso também. Você fala assim, Thiago Neves, você imagina um jogador que vale 500 mil reais. Que era a faixa salarial dele. E eu me preocupei na hora. Ou seja, o Sport está numa fase financeira muito delicada, né? Claro. Só um adendo. Até o Sport, na época, né, chegou até sondar, não sei se foi só rumores, mas até sondou na época e não tinha condições de contratar. Então, a gente passando pelo que a gente está passando, né, da situação que o Sport se encontra, a gente não imaginaria mesmo, não, que ele pudesse pintar aqui na ilha, não. E por isso que eu me preocupei, porque, se a gente entrou numa rota de colisão, inclusive, da direção com parte da torcida por causa da resistência em contratar os ditos medalhões, isso, entre aspas. Exato. E aí, de repente, estoura a bomba, Thiago Neves vem para o Sport. Então, vem por quanto? E aí, as conversas se
foram sendo publicadas e se chegou a notícia, o que se tem hoje, é que Thiago Neves veio por um valor próximo de 1/6 do que ele ganhava no Cruzeiro ano passado. Veja, Thiago Neves ganhava R$900 mil mês no Cruzeiro. Caramba. Então ele veio para o Sport para ganhar um pouco mais de 150 mil. Fala-se em 170 mil. 170. Eu não gosto de falar de salário de jogador, cada um ganha pelo que construiu. Mas falando de Thiago Neves, é óbvio que Thiago Neves vale muito mais do que isso. E nesses valores foi um negócio da China para o Sport. Verdade. Então, assim, não tem o que discutir. A qualidade do cara, se o Sport vai pagar se o Sport pagava 120 mil para Elton, 170 mil para Thiago Neves tá excelente, né? Tá ótimo. Um cara que a presença dele em campo é importante. Porque vai preocupar o adversário, porque vai desanuviar um pouco, vai desonerar um pouco outros jogadores que vão encontrar mais espaço para poder jogar. Enfim, não tem o que dizer sobre o ponto de vista técnico. Eu falei assim dele ser polêmico, né, em relação ao elenco mesmo, mas ele também tem um poder de liderança e possa ser que seja o contrário disso que a gente imagina. Então, possa ser que ele consiga aí dar uma liga, né, nesse elenco, continuar, na verdade, porque esse elenco está bem aparentemente fechado, então que ele venha realmente para somar. E o que vocês acharam da estreia dele contra o Corinthians? Como é que vocês viram a estreia dele? Eu sinceramente, eu gostei da movimentação dele em campo. Não foi brilhante, deu pra ver claramente que ele tá meio desentrosado ainda com o grupo, né, só treinou pouquíssimas vezes, né? Mas você já percebe que é um cara que pensa diferente. É um cara que pensa e que tem uma qualidade individual que tem um viés de crescimento aí. E eu acho que vocês estavam destacando aí os ônus e bônus da vinda de Thiago. Eu queria só fazer dois comentáriozinhos. Primeiro, a história de Thiago Neves, quem vai construir aqui no Sport é ele mesmo. Então, se ele quiser vir para cá disposto a fazer uma história positiva, ele vai sair daqui, né, se ele colocar o Sport, manter o Sport na primeira divisão, ou até levar o Sport aí de repente a uma Sul-Americana, ele cumpre o papel dele com todos os méritos e vai merecer até uma renovação para 2021. Agora, se ele não render, já tá a carta na mesa, né? Fevereiro termina o campeonato, valeu, tchau, um abraço, boa sorte para você no seu caminho. E com relação ao outro ganho, eu acho que é a questão da bola parada, que é muito importante numa Série A, e principalmente para um time que é limitado tecnicamente como o nosso. A gente ter uma bola parada já é um bônus enorme. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é um diferencial imenso que o Sport pode ter nesse campeonato que a gente joga diferente de Flamengo, de Palmeiras, de Inter, de Atlético, né? Que a gente joga um outro campeonato. Outro campeonato, exato. Sobre a estreia dele de hoje, né, que você levantou essa bola daí, eu fiquei com a excelente impressão do uso que Jair Ventura pretende dar nele. Porque se você analisar os gols que ele marcou pelo Cruzeiro, e ele estava bem no Cruzeiro até o primeiro semestre de 2019, ele estava bem, ele ocupa a faixa de campo que Jair colocou ele para atuar hoje. Que é aquele meio atacante, aquele cara que está ali no meio, que o time vai flutuar mais para frente, vai dar a opção para ele mais à frente, mas ele na hora da conclusão da jogada ele vai estar com os dois pés dentro da área, e foi exatamente onde ele jogou hoje. Ele não estava exatamente na linha de Hernando, mas também não estava exatamente na linha de Marcão. Ele estava ali no meio. Então assim, ele teve boas finalizações, ele tentou bastante, ele declarou que queria fazer gols pro filho dele, né, que estava fazendo aniversário hoje. Tentou, fez alguns bons chutes, deu opção, criou. Acho que foi ok, foi uma partida ok. Não imagino que ele vai brilhar muito mais acima do que isso. Também acho que ele não vai render muito abaixo disso. Esse é um jogador que pode agregar ali. Vamos torcer para que neve em Recife aí nos próximos jogos, né? Bastante. Siga a gente nas redes. No Twitter, @Esportices. E no Instagram, @EsporticesBlogcast. E estamos aí chegando perto, né, já do primeiro mês de trabalho, né, do professor Jair Ventura ao comando do esporte. Trabalho até aqui que tem sido além das expectativas, né, da torcida, da imprensa, da diretoria, certamente. E vamos ouvir aí o que o professor Jair falou
após a vitória magrinha, mas super importante contra o Corinthians. Vamos lá. Vejo uma evolução, lógico que é muito cedo ainda, mas é o que eu falo para os meus atletas, a gente vai mudar de jogador, a gente vai mudar de sistema, mas as ideias têm que estar implementadas. E eu já vejo isso dentro da equipe, sabe? Uma equipe que me abraçou desde que eu cheguei, eu tenho repetido muito isso, né? Tem sido até um pouco redundante, mas porque me deixa muito feliz a forma que eles me abraçaram, porque se não tem isso, se eles não compram a minha ideia, não estou falando se a ideia é boa ou ruim, dificulta muito a vida do trabalho, o trabalho do treinador. Então estou muito feliz por eles terem comprado. A gente vê que a gente mudou o sistema do último jogo e até tivemos uma performance melhor, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve o controle do jogo, com muitas oportunidades de gol. O Poli não fez nenhuma defesa. Nós tivemos ali chances claras, né? O Cássio fez uma defesa do chute do Ricardinho, um chute lindo, né? Depois teve a chance com o Mugni, então era assim para a gente abrir até um placar maior. Então, assim, eu estou feliz sim, feliz por ter conseguido manter 100% em casa, que a gente sabe que é difícil, como você bem falou, com equipes super qualificadas, mas os pés no chão. A gente deu mais um passo na tabela, mas a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem muito campeonato ainda, muita coisa para acontecer, mas eu fico feliz e a gente vê uma evolução mesmo que pequena, pelo pouco tempo de trabalho. Eu ainda não completei nem um mês ainda, desde que eu cheguei, né? Eu assinei dia 25, hoje é dia 23, a gente não tem nem um mês de clube e já vivemos muitas coisas. Aí, torcedor, as palavras do professor Jair Ventura, que vai completar no dia 25, né? Um mês à frente do Esporte Clube do Recife. Arthur, saldo do trabalho do professor Jair Ventura até aqui, eu posso dizer a você que é muito bom, além das nossas expectativas. Eu lembro que quando nós fizemos aquele boletim especial, né, logo após a queda de Daniel Paulista, eu lembro que você falou até com um tom muito cético, né, sobre a vida de Jair. E hoje? Eu estava muito desconfiado, né? Não escondo de ninguém, não era meu nome preferido e, enfim, veio sob minha desconfiança. Mas hoje, como você coloca aí, não posso negar que é muito positivo o saldo do trabalho dele, né? Hoje, um pouco mais tranquilo aí pós-jogo, né? No jogo contra o Fluminense, ele estava um pouco defendendo a equipe, né? Defendendo o trabalho dele. Eu senti esse mau humor dele, mas não sei porque ele ficou tão chateado com as perguntas lá. Mas é isso. Até quando ele ficou meio chateado na entrevista, eu achei que ele foi bem. Ele não agrediu. É verdade. Ele não agrediu, ele não foi grosseiro com ninguém, apenas defendeu, né? Ele estava claramente defensivo e ativo. Parecia um terceiro tempo do jogo contra o Fluminense. Mas hoje ele estava leve, enfim, exaltou aí as possibilidades do elenco dele. E assim, Jair chegou aqui contra o Coritiba. Foi o primeiro jogo dele, uma derrota absurda, numa falha individual absurda, né, de Maílson. Sim. Ele tem 2 derrotas, tem um empate contra o Palmeiras numa situação muito adversa. O empate contra o Palmeiras poderia ter sido uma vitória. Ele perdeu contra o Fortaleza, que foi uma derrota merecida, foi o pior jogo do Sport, na minha opinião. Sim. Mas tem vitória contra Grêmio fora, contra Goiás na ilha, contra o Fluminense na ilha, contra o Corinthians na ilha. É um aproveitamento de 61%. Então, assim, nossa senhora, não tem o que dizer, né? Ele mostra recurso. O Sport já se apresentou de diferentes formas, já se defendeu de diferentes formas, a gente já falou aqui no programa de hoje, já falamos em outros programas. Assim, o trabalho dele é muito bom mesmo. Ele parece uma boa pessoa, ele parece um cara legal também, né? Parece. Ele postou até recentemente um story com a filha dele, ele parece um cara muito dedicado à família, assim. Acho que tem sido muito proveitosa essa passagem do professor Jair Ventura aí. Eu espero que venham ainda muita coisa aí para colher, né? E eu acho que a própria torcida, né, Raquel, tem recebido muito bem o trabalho dele até aqui no esporte. Eu tenho sentido isso. Você não vê uma crítica pesada da torcida ao trabalho dele. Você vê elogios, você vê que a torcida tá cada vez mais confiante no trabalho dele. Você também está com esse sentimento também? Eu também tô com esse mesmo sentimento, né? Eu acredito que todo mundo, assim. Até porque quando a gente não consegue jogar bem, geralmente não é por conta dele, né? Geralmente são falhas individuais. Então, quando se trata do elenco em si, da coletividade do elenco, ele está conseguindo, né, o estilo de jogo dele com linhas compactadas,
Marcação, né? Que também foi algo que não teve no último jogo contra o Fluminense, mas de qualquer forma ele está conseguindo impor isso no elenco. A parte de intensidade também, de entrega, e também de jogadas ensaiadas, a gente está podendo ver mais, né? Então eles estão treinando isso. Só tem a agregar. Quando a gente vê isso, quando a gente vê um trabalho sendo bem feito, de uma forma séria e buscando realmente nosso objetivo, claro que a torcida assim, vai abraçar a ideia, né? E claro que desejar aí o melhor e até mais, né, do que a gente espera. Eu acho que a gente está vendo aí um elenco cada vez mais venturizado, né? Que agora é tudo ramonizado, dinizado, são paulizado, mas aqui a gente tá vendo um elenco cada vez mais venturizado. E que na era aventurista. Que continue assim. Amém. Não, ele tem uma coisa que é muito positiva, que é assim, ele transformou jogadores que todo mundo considerava muito ruins em úteis, né? Com certeza. A gente falou hoje aqui de Marcão, a gente já pode falar de Ronaldo, de Mugni, enfim, tem tanto jogador aí que a gente dispensaria em outro momento, e agora a gente tá vendo que o cara contribui, né? Isso aí Até o próprio Maidana mesmo, pra mim, eu tinha uma visão dele bem lembrado. Mas agora com o Jair, tanto ele como o Marcão, ele tá conseguindo melhorar, então ele tá fazendo com que jogadores que a gente pensava que não poderia estar jogando no esporte, que realmente possa ser peças fundamentais assim nesse elenco, né? A gente sabe que o elenco ele é limitado, mas de qualquer forma, tendo peças que no coletivo possa vir a ser positivo, então a gente fica aí na expectativa de uma Série A mais tranquila. O torcedor e torcedora do Rádio Esportice já deve ter acostumado que a gente sempre faz uma análise a cada 5 rodadas e a gente divide, né, o campeonato em blocos de 5 rodadas, né? Até para facilitar mais a compreensão, a marcha, né, do esporte dentro da competição e até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. E na última edição a gente fez uma previsão sobre esses 5 jogos que a gente teria aí, né? Que é Fluminense, Corinthians, depois a gente vai ter mais 2 partidas agora fora de casa, vai ter esse intervalinho aí, depois a gente vai para 2 jogos fora, né? Contra o Bahia e contra o Flamengo, e volta para pegar o Botafogo aqui. E Raquel, na última edição do Rádio Esportice, eu e Arthur, nós fizemos uma previsão aqui que o esporte poderia somar 10 pontos nesses 5 jogos. Nós já conseguimos 6. Então tá bom, a gente tá num caminho bom para essa previsão aí. Tá, mantém. A gente tem agora 3 jogos aí. Então, Raquel, eu queria perguntar para você, desses próximos 3 jogos que a gente vai ter aí, Bahia fora, Flamengo fora, Botafogo em casa, qual é a tua previsão aí de pontos aí pro esporte nesses 3 próximos jogos? Caramba, nesses 3 jogos. Bom, vou botar aí 4 pontos. Tá? Que daria exatamente a meta que a gente traçou aqui. Pronto, fechou aqui o pensamento. Pois vamos lá. Tu acredita em 4 pontos? Porque assim, o Bahia tá no Z4, né? Mas de qualquer forma, é rival, né? Regional, sempre é complicado jogar contra um rival. E assim, no Z4 pior ainda mais, né? Eles estão no Z4. O Flamengo, que assim, tá com vários jogadores com Covid, né? Com o coronavírus, então a gente não sabe como é que vai vir para esse jogo, como é que ele vai vir para esse jogo. Pode vir um time titular, pode vir um reserva do reserva. Exato, a gente não tem como saber, é uma incógnita, né? E o Botafogo aí, que tá também lá embaixo, que tava complicado assim a situação também. Então, geralmente, o esporte se complica um pouco, né, com times que estão lá embaixo. Então, eu mantenho aí uns 4 pontos. Eu não quero falar, assim, Bahia vai perder e tal, não sei o quê, porque, né, a gente não tem como saber. Mas fica aí os 4 pontos também, 4. Nem vocês. Beleza. E você, Arthur, você acredita que a gente pode bater essa meta ainda? Pode. Agora, eu mantenho uma previsão de mais 4 pontos, né? De 10 pontos nesse bloco de 5 jogos, porque eu acho que pode ser um bom exercício de dosar a expectativa, né? Por melhor que nós estamos, né? Por pior que os nossos adversários estejam, porque ninguém imaginava que o Flamengo
ia estar com o futebol tão aquém como está, né? Por mais que ele tenha problemas com o Covid, ele tem um elenco qualificado. Então, enfim, eu acho que, considerando que o esporte não é um super elenco, que tem suas limitações, eu acho que se o esporte fizer mais 4 pontos nesses 9 próximos aí, tá dentro da expectativa, tá dentro do campeonato do esporte, acho que tá ok. Eu sinceramente, eu acho que 4 pontos tá ok, mas eu vou subir um pouquinho essa meta. Eu acho que a gente pode fazer 6. Eu acho que a gente tem condições de ganhar do Bahia lá em Salvador, condições de ganhar do Botafogo aqui. Contra o Flamengo é aquela coisa, é aquele jogo que a gente não sabe o que esperar. A gente pode pegar o time titular do Flamengo completo, a gente pode pegar um time mesclado, que a gente não sabe quantos jogadores vão estar recuperados, né, do Covid, e pode pegar um time completamente desfigurado. Então, pode vir qualquer coisa daí, né? Então, não é um jogo que não tem como a gente fazer previsão. Então, mas, sinceramente, contra o Bahia e contra o Botafogo, eu acho que dá pra gente sonhar com 6 pontos, sim. Então, dá pra gente passar dos 12 aí. Tem chances reais, né? Tem. Eu acho que se a gente manter essa organização tática que a gente teve nos primeiros tempos dos 2 jogos aqui na ilha, a gente tem condições de pescar coisa muito boa contra o Bahia lá em Salvador e contra o Botafogo aqui na ilha, sim. E quem esperava que a gente fosse ganhar aí do Grêmio fora de casa? Exatamente. Então, pois é, quem esperava que a gente conseguiria empatar com o Palmeiras com 1 a menos? Então, são as coisas. Exato. Vai que no próximo programa a gente tá comemorando 9 pontos, hein? Já pensaram? Tomara. Sonhar. Sonhar não custa nada, mas é bom demais. Entrevista. Bom, torcida, semana passada tivemos o lançamento do nosso terceiro manto sagrado aí, aquela camisa maravilhosa, linda, que está dando sorte aí na nossa caminhada pela Série A. E não podemos deixar de relatar, né, a falta com a torcida feminina, né, em relação ao escudo, em relação à camisa em si, porque no lançamento online não teve a parte da camisa feminina com o escudo emborrachado, só teve o escudo silcado e acabou em 30 minutos. Teve um pouco de descaso, sim, a gente sentiu isso como torcedora, né? Como torcedora eu falo isso perante a torcida feminina no geral, que a gente se sentiu mal por conta disso. Mas em contrapartida tivemos também recorde, né, de vendas. E para falar sobre isso, sobre esse assunto, a gente está com a presença da Renata Rangel, uma das administradoras do Elas e o Esporte, que por sinal brilhantou aí no lançamento. Foi convidada pelo clube para poder fazer parte e estar presente lá na loja Casa do Esporte. Bom, olá Renata, bem-vinda à Rádio Esportices e é um prazer falarmos com você para abordarmos esse tema que vem dominando as redes sociais nos últimos dias, que é uma polêmica envolvendo o lançamento do terceiro uniforme do Leão e a ausência da camisa feminina no lançamento. Bem-vinda, Renata. Oi, Renata, valeu, obrigado pela presença. Oi, pessoal do Esportices, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a nossa pauta, né, que é torcida feminina, e obrigada pelo convite desde já, sou fã da página e vamos lá. Renata, antes de tudo, gostaria que você contasse pra gente como foi essa experiência de participar do evento de lançamento da camisa. Como que foi esse contato e qual avaliação você fez do evento em si? E ser convidada para representar a torcida feminina no lançamento do novo uniforme, para mim foi uma honra. Foi uma surpresa muito agradável. De momento, quando eu recebi o convite, fiquei feliz e depois fiquei assustada e na dúvida se poderia aceitar, porque lembrei que estamos numa pandemia, né? Estava literalmente há 6 meses sem sair de casa. Aí fui perguntar à minha família se era cabível, porque eu sou de grupo de risco. Então, fiquei realmente na dúvida. Mas quando eu pensei em toda a minha luta, junto com as minhas irmãs do Elas e o Esporte, da minha luta pessoal, né, que eu sou uma pessoa com deficiência e quanto isso ia ser significante para mim e para tantas outras pessoas que frequentam a Ilha do Retiro e luta
por acessibilidade, então a minha resposta foi sim. E o evento foi bem significativo, bem importante nesse quesito de chamar, ser mais humano, né? Ser mais próximo à torcida, mais real do que trazer uma pessoa de fora, uma modelo que a gente não se identifica, né? E ver realmente que uma pessoa que se identifica com o clube, que está dentro do estádio, que frequenta o estádio, que está diariamente buscando notícias do esporte, engajada, é bem significativo. Fiquei muito feliz com o convite. A camisa de fato é linda e já viralizou entre a torcida. Porém, houve essa pisada de bola inaceitável, que foi a ausência da linha completa do uniforme feminino para compra já no início das vendas, né? E que deixou a torcida muito chateada. Como você vê este certo descaso, que não é uma exclusividade do esporte, como sabemos, com uma parcela representativa da torcida? Essa parte foi a mais triste, porque já houve um problema no lançamento da camisa anterior, né? Que até saiu uma nota oficial do clube, do tanto que a gente reclamou em redes sociais, procurando o clube. E hoje a gente se vê com o mesmo problema. O que acontece é que a fornecedora faz 2 versões para as mulheres. Camisa atleta e camisa torcedora. A camisa torcedora tem o escudo silk adesivado com a gola V e é mais barata. A camisa jogadora tem o escudo emborrachado, a gola mais detalhada e mais cara. E é a preferida, a queridinha das torcedoras. E dessa vez, essa camisa não chegou no dia do lançamento igual a masculina. A gente só teve o direito de ter essa camisa, que é a que mais gostamos, uma semana depois. Então, a gente está reclamando mais uma vez pela mesma coisa da camisa anterior, né? E com esse agravante de receber a camisa, ter o direito de comprar a camisa só uma semana depois do lançamento. Jogadores já jogaram com ela, torcedores já estão com ela com a camisa na mão e a gente fica esperando, né, para a gente ter o nosso direito também de ter a camisa. O que mais chateou a gente foi a falta de informação por parte do esporte, porque se houvesse uma satisfação da parte deles de disponibilidade, evitaria esse desgaste entre torcida e clube. O que a gente quer é só o direito que a gente tem e a qualidade do produto do mesmo jeito que os torcedores do esporte também têm. Então, é só isso que a gente tá pedindo. Você é administradora do Elas e o Esporte, que é um grupo voltado para defender os interesses da torcida feminina do esporte. Em alguma ocasião, o clube, na figura do seu departamento de marketing, procurou vocês para tratar de assuntos ligados a produtos voltados para o público feminino, ou até mesmo em ações para acolher sugestões de campanhas voltadas para a mulher? A gente tem abertura, assim, com o pessoal do marketing para trocar ideias. A gente sempre conversa, tem um grupo no WhatsApp para falar sobre vários assuntos, divulgar, tem feedback. A gente ajuda em algumas campanhas, mas nessas questões da camisa mesmo, nunca nos procuraram, não. Renata, também tem uma pergunta aqui para fazer, que diz respeito à participação da mulher na vida política do esporte, né? É um dado bastante significativo, que é o fato de que nenhuma das 150 cadeiras do Conselho é ocupada por uma mulher. E dentre os suplentes, apenas uma mulher está lá, figurando, né? Você acredita isso aqui, razão, né? É falta de engajamento do público feminino ou falta de interesse do esporte em estimular a presença da mulher? Eu vejo como as duas coisas, sabe?
mas uma leva a outra. O fato do esporte não engajar as mulheres leva a um afastamento dessa parte administrativa do clube. E o movimento que a gente tem, o Elas Esporte, tem a intenção de modificar esse cenário. Ô, Renata, eu também tenho uma pergunta. A mulher, ela, embora não seja considerada um grupo minoritário, quando a gente está falando de população, ela enfrenta as mesmas dificuldades de se fazer ouvida, como, por exemplo, os grupos de pessoas com deficiência. Você enxerga da mesma maneira, você tem essa mesma visão desse paralelo? Somos a maioria em termo populacional, mas somos a minoria em representação política. Como tu citou agora, temos pouquíssimas quantidades de mulheres no Conselho do Esporte. Metade da população, e somos 52% na torcida de acordo com a última pesquisa, mas só há uma mulher e ainda é suplente, ou seja, não há voz feminina nas decisões do Conselho Deliberativo do Esporte. E é de urgência a mudança para que situações como essa do novo uniforme não se repita. A gente precisa de mulheres opinando sim dentro do clube. Se for observar, não existe pessoas que têm vivência semelhante à minha ocupando o cargo de decisão no clube. Se tem um perfil majoritário, ocupando espaços e decisões no esporte, e esse perfil se repete desde 1905. E sim, há um paralelo quando consideramos a luta nesses segmentos da sociedade, tanto na luta das mulheres quanto a luta das pessoas com deficiência, né? Pelo cumprimento dos direitos, inclusive esses direitos dentro do futebol. Difícil considerar essas coisas em separado, porque essas características me constituem enquanto pessoa, então sempre haverá um paralelo, porque enquanto eu falar, estarei falando por todas essas lutas comigo, porque essas lutas sou eu. Ô Renata, uma curiosidade. Já foi conversado internamente no Elas e o Esporte algum projeto político em andamento nesse período eleitoral que se avizinha, ou no futuro de cobrar dos candidatos maior equidade na composição das chapas do novo conselho e até mesmo ocupar espaços em futuras administrações lá na frente? Vocês têm essa pretensão? A gente sempre conversa sobre questões políticas e administrativas do clube, porque é importante se inteirar disso enquanto torcedora que vive o Esporte Clube do Recife, para que a gente tenha um ambiente cada vez melhor e mais acolhedor para nós mulheres, seja na estrutura física, seja na possibilidade de competir em modalidades esportivas, cargos administrativos e também, claro, essa questão toda de representatividade. Seria ótimo para a gente discutir melhor as campanhas que envolvem mulheres. A gente não pensa em cargos para nós, mas a gente apoia todas as pessoas que buscam fazer do esporte o lugar melhor para nós mulheres. Posso te adiantar que essa questão do conselho é muito importante na nossa pauta de reivindicações. A gente está em fase de elaboração dessas pautas e, além dessa questão do conselho do clube, a gente pensa em várias outras coisas, como uma categoria específica de sócias para mulheres com o nome de Dona Maria, uma efetiva criação de uma vice-presidência feminina, pois seria muito útil, né, para a gente conversar melhor sobre todas essas questões. A gente pensa também até em uma escolinha de futebol para as meninas, que é importante fazer do futebol feminino forte, tanto quanto ou até mais do que era há poucos anos atrás. São muitas coisas que a gente pode discutir de melhorias para o esporte em relação às mulheres, e essas reivindicações a gente vai trazer para as nossas redes sociais e vai mostrar, né, no caso, para todas as pessoas que se candidatarem aos cargos de direção do clube. A gente espera de coração que as pautas sejam atendidas. Renata, agradecemos muito a sua participação aqui na Rádio Esportices. Muito, muito obrigada, e saiba que estamos solidários ao aumento da participação da presença feminina do esporte
eu posso aí falar com propriedade, né? Sou muito solidária à causa da mulher no futebol. E para que não tenha mais esses episódios tristes, como esse do lançamento da camisa, que não é um lance isolado, já aconteceu isso de novo, anteriormente com as camisas passadas. Então a gente torce aí para que melhore esse tipo de tratamento, né? E é isso aí, um beijo para você e pelo esporte tudo. Valeu, Renatinha, obrigado pela sua participação aqui. Valeu. Renata, muito obrigado, volto sempre à casa sua. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e pelo espaço para falar sobre o assunto tão necessário dentro do esporte, né? Espero que a gente contribua cada vez mais com o crescimento das mulheres dentro do estádio, precisamente dentro da Ilha do Retiro. E convido torcedoras que acompanham Esportices para acompanhar o Elas do Esporte também e caminharmos juntas pelos nossos direitos, pelo esporte tudo. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, meus amigos. Que bancada, né, gente? Que bancada do esporte nesse lançamento. Um lançamento que uma camisa aí que viralizou, né? Que a torcida se apaixonou à primeira vista por essa camisa vinho, que é muito bonita. É uma camisa diferente, né? Que o esporte nunca tinha lançado nessa tonalidade, né, de cor, e que deveria ter tido uma atenção melhor, né, galera? Deveria ter tido um cuidado melhor com esse público feminino. Ô Arthur, eu queria entender por que a gente comete esses vacilos tão básicos, né, cara? Coisas que a gente poderia... O esporte já tá num outro patamar em termos de marketing de alguns anos atrás. Não deveria cometer esse tipo de falha, né? É difícil, né? Mas o mundo do futebol é isso, né? A Raquel pode falar aí muito melhor. Uma coisa eu posso dizer. Eu não consigo dizer que estou surpreso com isso. Porque a gente sabe que o que é o esporte. O esporte é um aglomerado de homens. Claro. Nós sabemos, né? Ir para a arquibancada, culturalmente, sempre foi pregado como um ambiente de homens. E a sociedade mudou, e, enfim. É meio difícil falar sobre esse tema, né? Ainda, né, que estão presos ao passado, a essa forma, né, de pensar, né, antiga, e que não existe, né, porque da mesma forma que vocês mesmo são apaixonados, loucos por futebol, as mulheres também têm esse direito e têm realmente esse gostar, né, não por conta de A e B, é simplesmente que a gente gosta também, é nossa paixão, a gente passa horas e horas do nosso dia ali, entregues ao nosso clube que a gente tanto ama, então é complicado isso, é complicado o preconceito que a gente sofre, e não é de hoje, a gente sofre dentro do estádio, a gente sofre também fora do estádio. Então, lidar com esse tipo de erro no clube faz com que a gente estagne, né, nessa luta para a gente conseguir uma igualdade, né, tentar uma igualdade na era do futebol aí, né, nessa parte futebolística, por se dizer. Ô, Raquel, eu catei aqui uns links sobre esse tema. No Globoesporte.com, na matéria de março, tem um dado que diz que 3,6% das vagas dos conselhos deliberativos dos clubes da Série A são ocupados por mulheres. Na Deutsche Welle, a rede de comunicação alemã, tem uma reportagem que diz que 3% da cartolagem europeia é ocupado por mulheres. O mundo do futebol é hostil para as mulheres? Como é que tipo, tem uma sensação de pertencimento? Esse mundo é também de vocês? Como é que é isso? Assim, como é que vocês enxergam o que a gente fez do futebol? Bom, esse assunto ele é bem extenso, na verdade, né? E por se dizer em relação à hostilidade, eu acredito que é bastante. Às vezes é velado, né? Muitas vezes é velado. A gente lida também com torcedores, né, homens, e assim, eles não falam, mas meio que por trás eles têm uma opinião sobre as mulheres, e não é uma opinião que deveria ser, né? Então, tem essa parte velada e tem também essa parte escancarada, né? Ô Raquel, você já foi censurada alguma
vez dentro da ilha de alguma coisa que você fez, assim, Bom, de alguma opinião que você deu, você chegou a se sentir desconfortável por isso? bom, na ilha eu nunca sofri em relação a preconceito, não. Porque assim, eu vou muito pra ilha com meus pais, com meu noivo, com meu sogro, então geralmente eu entro no estádio, vejo o jogo e vou embora. Eu não fico muito lá, sabe? Não fico muito esperando o jogo ou depois do jogo por lá. Então, eu não sofri, assim, escancarado, né? Claro que tem olhares, claro que tem, né? Enfim, N coisas que incomodam bastante, muito, mas para chegar para mim falar, não, tá? Agora, fora do estádio já houve várias vezes. É praxe perguntar se sabe a escalação, perguntar sobre 87, perguntar sobre 2008, perguntar sobre tudo, perguntar sobre qualquer jogador, perguntar. E se você erra, é um peso muito maior, sabe? Uma coisa é um torcedor errar e as pessoas passam batido por isso. Outra coisa é uma torcedora dar uma notícia diferente, enfim, que ela não se atualizou, digamos assim, e as pessoas, tá vendo aí? Não torce, não, né? Já tem outra visão. Então, pra gente é muito mais complicado, né? E também, eu já sofri também aquele tipo assim, tava na academia, né? Aí chegou o meu professor e a gente começou a conversar sobre o esporte, que ele era rubro-negro, a gente começou a conversar sobre o clube. Eu comecei a falar minha opinião do elenco e tal, isso acho que foi 1 ano atrás. Daí chegou um aluno, né, rubro-negro também, e ele começou a me ouvir falar sobre o esporte. Quando ele começou a me ouvir falar sobre o esporte, ele olhou assim, olhou para mim, meio que espantado, olhou para o meu professor assim, aí, nossa, ela sabe mesmo, né? Aí eu olhei assim com a cara de, por que eu não saberia, né? Enfim, são coisas que as pessoas às vezes não entendem, às vezes é novo e é estranho isso, porque já a nossa luta aí já tem muito tempo, né, de tentar uma igualdade, mas a gente não desiste, né, e isso que conforta, também conforta pessoas como vocês, por exemplo, que sempre está trazendo isso, né, uma pauta em relação à mulher, né, no estádio, enfim, que isso tem que ser falado, e também a gente como mulher mesmo, assim, sabe? Como um grupo de mulheres torcedoras que a gente está se apoiando cada vez mais. Claro que tinha também essas rixas, né, femininas, essas rivalidades femininas no passado, mas graças a Deus a gente está caminhando para a gente se unir mais, sabe? Eu acho que a mulherada está se unindo mais e a gente só tem a crescer com isso, né? Eu falei um pouco mais aí. Não, sem problema, a gente tava te ouvindo. Eu queria voltar a um assunto, que é essa questão, esse dado que você abordou na entrevista com Renata, dessa questão do conselho. Eu quero aqui aproveitar, antes eu fazer um apelo para que as mulheres na próxima eleição cobrem dos candidatos uma participação maior no conselho. Os candidatos têm a obrigação de fazer isso, né? É verdade. Os candidatos têm a obrigação de colocarem mais mulheres na chapa de conselho de suas candidaturas. A gente já tem 2 pré-candidatos aí, que já estão anunciados, né? Tem o Luiz Carlos de Belém, que a gente até trouxe aqui no Rádio Esportistas, e tem um outro candidato, acho que é o Eduardo Carvalho, que já botou aí a pré-candidatura dele. Se ele quiser vir aqui depois conversar aqui com a gente, o canal está perfeitamente aberto. Mas torcedoras do esporte, cobrem dos próximos candidatos, que vão aparecer vários aí daqui para a eleição, que dê espaço à mulher. Né? O clube tem a obrigação de fazer isso. Para a gente ter a voz da gente ser realmente ouvida, né? Porque... mais do que cobrem os candidatos, né? Sejam candidatos também, se coloquem. Sim. Né? Por que não a gente pensar numa candidata mulher para presidente do esporte? Por que não? Eu acho muito válido. Pois inclusive fica aqui até o recado para elas do esporte e para outros grupos aí femininos aí do esporte. Comece a se articular para isso. Porque senão a coisa essa bolha não vai ser quebrada, não. E até a gente tem um exemplo aí, né, da presidente aí, né, do Palmeiras,
Sim, a Leila, né? Que quer ser candidata a presidente, né? Deve, inclusive, ser a próxima presidente do Palmeiras, inclusive, agora. Na próxima. O Corinthians já teve, né? A Marlene Matheus. Matheus já foi presidente, a Patrícia Amorim já foi presidente. Patrícia Amorim já foi do Flamengo também. Quer dizer, agora o que me preocupa é num conselho só tem uma mulher suplente. É absurdo. Teve um dado aí que um torcedor revelou que é inclusive a muleta, né, que a instituição usa para justificar os deslizes, né, com a torcida feminina, que é o fato de o clube ter poucas sócias titulares, né? Inclusive isso foi levantado também pelo Valfrido Neto, né, que trouxe isso mesmo. Né, qual é o dado que ele colocou aí? Foi, o dado do conselho, inclusive foi ele que colocou no Twitter. Ele é inclusive seguidor do Rádio Esportista, um abraço para ele. E ajudou até a gente pautar isso aí. Mas olha só, a gente também tem o contraponto, que a gente está tendo cada vez mais ações inclusivas da participação da mulher no futebol. A gente teve, por exemplo, o caso da Puma, que fez um acordo com o time feminino do Palmeiras, não só do acordo do uniforme ser totalmente adaptado para a mulher, como também patrocinar as jogadoras do Palmeiras. Que um jogador de futebol masculino tem contrato de chuteira, né? Com várias empresas aí. E as meninas agora também estão tendo esse contrato. Né? O que é mais do que justo. Né? Exato. A Nike está apoiando coletivos de futebol feminino aí pelo Brasil, que incentivam as meninas a jogarem. E a CBF recentemente, não foi, Arthur? Anunciou que agora homens e mulheres na seleção brasileira vão ganhar a mesma coisa. Compreensível. Exatamente. Já que a gente... As assimetrias, né, sociais, elas se repetem na arquibancada e dentro de campo também, né? Isso. E assim, cabe aos clubes, né? E os clubes, que a gente se refere são aos homens que fazem os clubes, que é um dado, tá dado isso, se manterem abertos, que é necessário dividir espaço, ceder espaço e introduzir as mulheres na formulação das propostas de clube, né? Olharem para isso, né, com outros olhos e entenderem também que a gente está ali. E assim, na Ilha do Retiro mesmo, a gente vê a quantidade de torcedores que é muito grande, entendeu? Então, a gente não pode ser deixada de lado e é revoltante quando isso acontece, quando essas coisas acontecem. Por isso que a gente sempre está batendo na tecla quando, porventura, vem acontecer. Então, mas que não se repita, sabe? Porque isso desgasta muito, isso faz com que a gente canse também, entendeu? De tentar, né, ter um pouco de atenção, né? A atenção que é devida, na verdade, é o mínimo, na verdade, que a gente cobra. Então, que eles possam aí, nessa gestão que a gente está, né? E nas próximas, que eles possam realmente olhar com outros olhos e olhos realmente atualizados, né? Isso. Atualizados. O esportista se coloca como aliado, né, dessa temática que é tão importante, né? Eu acho que, enfim, não tem volta. Acho que a gente tem que simplesmente ouvir, ceder o espaço que for necessário, trazer, ter você aqui, é uma oportunidade de aprendizado mesmo, sabe? Obrigada. De ouvir, mas é meio que a obrigação da gente, assim, ceder o espaço para aprender a ouvir, para aprender a construir, para não tratar o que se diz muito na sociologia, não tratar a mulher como o outro do homem, né? Exato. Para que sejam nós, né? Não que sejam universos distintos, enfim. É um caminho longo que todo mundo tem que aprender um pouco e o esporte faz parte desse processo e tem que se colocar, né, no centro dessa discussão. Esse é o papel do esporte. Esse é o papel do esporte. E assim, o que eu vejo também é que a gente não está cobrando de uma forma negativa. O que a gente cobra, o que a gente tem como torcedoras, né, é simplesmente pro bem do clube em si, sabe? Então, se o esporte ele assim, tiver outra visão, escutar mais, né, a torcida, vai fazer com que melhore também para o clube, entendeu? Então, a gente sempre está querendo buscar a melhora para o time, né, a melhora para o esporte. Então, se eles ouvirem mais, eu acho que o esporte só tem a melhorar.
curtinhas. O Leão estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma vitória por 1-0 contra a Chapecoense, na Arena de Pernambuco. O gol do Leão foi marcado por Everton Diógenes, de cabeça, aos 12 minutos do primeiro tempo. Os próximos adversários do Leão no Brasileirão Sub-20 vão ser o Palmeiras e o América Mineiro. O Sport anuncia novo patrocinador master. A camisa do Leão da Ilha estampará a marca do Galera.bet, empresa do grupo PokerStar. O Sport é o terceiro clube patrocinado pela empresa ao lado de Corinthians e Cruzeiro. Além de um valor fixo, o Sport deve ganhar um percentual sobre cada aposta realizada. E o atacante Leandro Bárcia está deixando o Leão. Ele estava concentrado para o jogo contra o Corinthians, mas desfalcou o Sport visando aceitar a proposta do Goiás e agora está de malas prontas para a lanterna do campeonato. Na noite de terça-feira, dia 22, o Rentistas do Uruguai recebeu uma proposta do Goiás para adquirir os direitos econômicos. Diante disso, a oferta foi levada para o Leão, que terá o direito de igualar a proposta no prazo de 72 horas. Após 6 meses, a natação rubro-negra voltou às piscinas. Os atletas do Leão participaram do Torneio Interestadual de Natação, com a presença de 185 atletas de 10 estados do Brasil, no último dia 19. Foi realizado no Centro Esportivo Santos Dumont. E a galera fez bonito, viu? O esporte faturou ao todo 94 medalhas nas categorias Mirim, Petis, Infantil e Sênior. O esporte brilhando aí também nas águas. O Conselho Deliberativo encerra a discussão sobre a proposta da reforma estatutária. Agora a proposta será encaminhada à Assembleia Geral de Sócios, em votação que deve acontecer via internet. Em seu Twitter, o vice-presidente do Conselho, o Dr. Ricardo Sarreitão, mencionou então emocionado o encerramento do processo, agradeceu o apoio e a generosidade da torcida e também pediu perdão pelos eventuais deslizes. É isso, torcedor, torcedora, a nossa triangulação rubro-negra já está chegando ao fim, mas antes a gente tem abraços para mandar aqui para os nossos queridos ouvintes do Rádio Esportices. São os abraços do Esportices. Quero mandar um abraço para o meu amigo Hugo Saldanha, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Hugo, está sempre ouvindo aí nossas edições. Um abraço também para os meus amigos rubro-negros lá da FBV, Matheus Ximenes e Rosiane Gomes também, um abraço. Ele mandou um abraço também para o nosso amigo Gabriel da Hora, que está lá em Utah, nos Estados Unidos também, a audiência qualificadíssima do Rádio Esportices. Um abraço para vocês, galera. Cara, eu também tenho um abraço para mandar aqui. Queria mandar um abraço aqui para todos os meus pareias lá do esporte. Vou fazer em nome do presidente André Apolinário, sempre deram um apoio lá pra gente. Queria também mandar um abraço pro meu amigo Papai Urso, o velho Coxinha, o Bruno, que sempre acompanha aí, o ouvinte nosso. Um grande abraço aí pro meu amigo Coxinha. Valeu. Raquel, tem abraço pra mandar também, Raquel? Tenho, com certeza. Eu tô fazendo a estreia aqui e eu vou mandar um abraço pra muita gente. Manda aí. Vou mandar um abraço aí pro meu noivo, Ronaldo, pros meus pais, Ana Lúcia e Edilson aí, que sempre tá escutando e sempre tá interagindo com a Rádio Esportices. Vou mandar também um abraço pra Hugo, que fez aniversário. Exatamente. Que nem Gustavinho aí. Tem Caio, Gisele, Rai, todo o pessoal lá do Twitter, do Instagram. Um abraço aí pra vocês e continue aí escutando a gente. E um abraço especial também vai para o dono da voz dessas vinhetas que vocês estão ouvindo aí. Um amigo meu de longuíssima data, cara extremamente capaz, que faz parte da Domus Studio, a sua voz na nossa voz. Ele que elaborou essas vinhetas aí para o Rádio Esportices. Um grande abraço pro meu amigo Diego. Diego, valeu, cara, aí pela sua contribuição, pelo apoio desde sempre. E aí, quem quiser contratar aí a locução do Diego, procura aí o Domus Studio. Valeu, Diego, valeu. Obrigado pela ajuda, cara. Obrigado pela participação aí. As novas vinhetas aí do Rádio Esportices. Já tínhamos criado a identidade visual nova, né? Na edição passada, e agora novas vinhetas. E assim vamos evoluir. Abraço! Estamos terminando aí essa edição do Rádio Esportices, essa edição riquíssima, né? Que hoje teve a participação aqui da Raquel,
A Raquel Melo, que está sempre fazendo aí os pré-jogos do Esportices. E que vai estar outras vezes aqui também no Rádio Esportices, viu? Isso não é estou aí intimada. Já esteja convidada, Raquel. Você vai voltar outras vezes aqui para bater essa bola com a gente. Raquel, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo. Foi uma honra. Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade. Muito obrigada mesmo por esse espaço, por fazer parte dessa rádio, né, que é incrível, desse blogcast, na verdade, que é sensacional. Então, a Esportices aí tá de parabéns. O elenco é sensacional. Essa triangulação aí deu certo. Com certeza. Triangulação nível Barcelona. Arthur, vamos torcer aí para mais resultados positivos pro esporte, né? Estamos no caminho, né? Graças a Deus, né? Estamos no caminho. Semana que vem, no próximo programa aí, quem sabe a gente tá falando de mais vitórias aí. Valeu, Raquel. Valeu, Augusto. Um abraço para vocês. Valeu, galera. Um grande abraço aí para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom, reiterando o convite para você seguir as nossas redes sociais, ajude aí a fazer crescer ainda mais esse projeto da torcida para a torcida. E não esqueça de assinar o Rádio Esportices, que é o podcast que dá vez e voz ao torcedor do Leão nas principais plataformas de streaming. Assine e receba as atualizações. Fim de papo nessa edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora. Pelo esporte tudo. Se cuide e até o próximo programa. Tchau, tchau, torcida. Abraço.